Bem-vindo ao canal Resumo de Milhões. Deixe seu like, isso nos ajuda muito para cada vez mais trazer conteúdos enriquecedores. Resumo completo do livro, O que os ricos sabem e não contam, Brian Sher. Se você não é uma pessoa de sucesso, não quer dizer que é fracassado e sem sorte. Significa apenas que não aprendeu as coisas que constituem a base do sucesso. Contam-se incontáveis histórias de sucesso, muitas conhecidas, muitas desacreditadas, daqueles que transformaram uma ideia ou um sonho em um negócio de sucesso, ficando ricos no processo. Analisando as histórias de sucesso dessas pessoas, pode-se concluir, de modo geral, que elas conquistaram a riqueza por meio de atitudes muito simples. Porém, muitos de nós se afastam de seus sonhos devido a longas jornadas de trabalho e retornos medíocres. Entretanto, a razão do insucesso não costuma ser a ignorância de tais técnicas, mas sim a recusa de aceitar tamanha simplicidade. Normalmente, as pessoas pensam que a complexidade é inerente ao processo de alcançar o sucesso e a riqueza. A obra, O que os ricos sabem e não contam, escrita pelo autor Brian Sher, nos leva de volta ao básico, ao que você já ouviu, ao que os ricos sabem e que quase todos nunca fazem. Se você ainda não notou do que estamos falando, continue conosco. Até ser capaz de dizer, honestamente, que não apenas conhece, mas faz dessas ideias parte de sua vida. Quem é Brian Sher? Brian Sher é autor e empresário, fundador da The Marketing Corporation, que presta serviços de consultoria na área de marketing, também é criador da Vision Publishing. Sher atualmente mora em Sydney, Austrália. Por que ler o que os ricos sabem e não contam? No livro O que os ricos sabem e não contam, o autor Brian Sher compartilha os princípios básicos, mais poderosos, que podem fazê-lo construir, manter e aumentar sua riqueza. Apesar de simples, as técnicas apresentadas são práticas e inovadoras. Elas irão fazer seus negócios e suas finanças pessoais prosperarem. Estas estratégias vão ajudá-lo a alcançar o sucesso e a desenvolver hábitos saudáveis em relação ao dinheiro. Saber controlar gastos, entender uma boa administração financeira, com análise de indicadores, planejamento e, principalmente, alcance de metas financeiras é um grande diferencial competitivo. Quais são os pontos principais de o que os ricos sabem e não contam? Como os ricos ganham tanto? O passo a passo para a fortuna. Dicas de marketing para sua empresa ou seu negócio. Como aprender com os erros dos outros. Como se cercar das pessoas certas. Quando você sabe como fazer a coisa certa, todos os limites desaparecem. O que é uma escala de necessidades? Todos nós temos necessidades, que vão desde as básicas até a autorrealização. O psicólogo Dr. Abraham Maslow estruturou os 5 níveis básicos das necessidades do ser humano. A hierarquia das necessidades de Maslow é: autorrealização, satisfação pessoal, necessidades do ego, prestígio, sucesso, respeito próprio, necessidades sociais, afeto, amizade, aceitação, necessidades relativas à segurança, proteção, ordem, estabilidade, necessidades fisiológicas, alimento, água, ar, abrigo, sexo. Segundo Maslow, a satisfação deve seguir de baixo para cima. Só se passa ao nível seguinte quando o anterior é satisfeito. O nível mais baixo não satisfeito determina o comportamento do indivíduo. Entretanto, sempre estamos sendo motivados pelos 5 níveis, mas em graus diferentes. Sendo que a circunstância determina qual deles predomina. Bem, você pode pensar, o que isso tem a ver com riqueza? A questão é simples, as necessidades levam as pessoas a gastar dinheiro, a comprar. As pessoas de sucesso usam isso para encontrar as necessidades de outros, e para satisfazê-las, criam produtos ou serviços. O autor Brian Sher diz em seu livro que pela natureza de suas necessidades, as pessoas lhe pagam se você, melhor do que ninguém, lhes fizer o seguinte: conseguir que ganhem ou economizem dinheiro. Economizar o tempo delas. Fornecer-lhes comida, abrigo ou roupas. Proporcionar-lhes segurança ou conforto.
Oferecer-lhes lazer ou entretenimento, afeto, amizade ou aceitação. Facilitar-lhes status, prestígio ou respeito próprio. Agregar valor à vida delas. A ideia é, olhe em volta e se pergunte: posso oferecer um produto ou serviço que seja melhor, mais barato, mais moderno, mais seguro, mais elegante, mais saudável e assim por diante? É assim que grandes oportunidades são criadas para empresas de sucesso. Qual é o ponto inicial para conquistar a riqueza? As pessoas mais bem-sucedidas e ricas também são as mais completas, com várias habilidades pessoais, valores e crenças que são a base para seu sucesso. Tais habilidades foram enraizadas, tornando-se hábitos permanentes. Segundo o autor Brian Sher, na verdade, é muito simples se tornar uma pessoa vencedora. Basta tomar a decisão de ser e passar a agir de acordo. Maus hábitos não desaparecem simplesmente. É preciso substituí-los por bons hábitos. Isso pode ser difícil e desconfortável, pelo menos no primeiro mês. De acordo com o livro Que os Ricos Sabem e Não Contam, os fundamentos pessoais para a riqueza de Sher são: a aprendizagem, pratique para fazer com perfeição. Tenha a mente aberta. Seja flexível. Concentre-se no aperfeiçoamento contínuo. Direção, sonhe grande. Adote um claro senso de direção. Estabeleça metas e registre-as por escrito. Singularidade, seja uma pessoa única. Ajuda, associe-se às pessoas certas. Peça ajuda. Foco, domine uma habilidade. Faça uma coisa de cada vez. Otimismo e confiança, seja otimista. Pense positivamente. Acredite em si. Valores pessoais, adote valores pessoais sólidos. Dedique-se a servir. Use de honestidade consigo e com os outros. Tome a iniciativa de dar. Entusiasmo e dedicação, faça o que gosta. Desenvolva uma mentalidade workaholic. Seja persistente. Dedique-se. Seja paciente. Pague antes de receber. Desenvolva a autodisciplina. Risco, corra riscos. Responsabilidade, aceite responsabilidade. Fracasso, não se desespere diante do fracasso. Reconheça que ninguém é perfeito, inclusive você. Aceite altos e baixos. Desenvolva a resiliência, o jogo de cintura. Se cair, levante-se. Urgência, decida rapidamente. Crie uma reputação de agilidade. Emprego, seja o seu patrão. No começo, pode parecer mais difícil desenvolver hábitos de sucesso do que permanecer com aqueles referentes aos de derrota. É claro que é. Mas, a mudança é necessária para você chegar onde deseja. Entretanto, ao longo do tempo o processo se tornará mais fácil. Faça dos fundamentos pessoais os seus hábitos de vida. Chega demais, sem mais desculpas. Para esclarecer a ideia que o autor Brian Sher quer nos passar, vamos a uma situação vivenciada por ele. Quando comecei na Vision, tinha cerca de 30 clientes ativos de consultoria, uns em boa situação e outros ainda lutando para crescer. Organizei uma lista com os nomes de todos e enviei a cada um deles um formulário para compra de assinatura dos resumos lançados pela editora. Imaginei que a ajuda, de uma forma ou de outra, fosse uma necessidade comum, e a leitura seria uma ótima ferramenta de aprendizagem. Mais tarde, peguei minha lista e fiz uma cruz ao lado do nome de quem eu achava que aceitaria a oferta. No decorrer das semanas seguintes, ao chegarem as respostas, fiquei surpreso. Eu não poderia estar mais errado. Pensei que os clientes em situação mais difícil fossem fazer a assinatura, mas aconteceu exatamente o contrário. Os interessados eram os mais bem-sucedidos. Com isso, chegamos a um fato muito relevante. Quem mais precisa de apoio não está interessado em pagar por ele. E mais, o motivo do sucesso daqueles é a importância em aprender, continuamente. Bem como a falta de interesse é a razão do fracasso dos outros. Em última análise,
os indivíduos mais ricos e bem-sucedidos são aqueles que têm o conhecimento que o sucesso é um estado de espírito, ou seja, não depende dos recursos financeiros de dado momento específico. Segundo Brian Scher, tudo o que foi dito só vai funcionar se você possuir o que é preciso. Talvez ainda não apresente os sinais externos de sucesso ou riqueza, mas a leitura e as ideias vão ajudar você a chegar lá muito mais depressa. Aliás, se você não tivesse aquela fagulha nem teria lido este artigo. Isso, por si só, já diz muito sobre você. Livros sobre mudança de mentalidade e negócios. No livro Mindset, a autora Carol S. Dweck diz que o mundo é dividido entre pessoas que são abertas ao aprendizado e as que são fechadas para isso. E esse traço afeta tudo na vida, desde a sua visão do mundo até os seus relacionamentos interpessoais. Agora, se você quer saber como abrir um empreendimento, o best-seller Sonho Grande, da autora Cristiane Correia, mostra como transformar o nível de uma organização de acordo com as visões dos empreendedores mais ricos do Brasil. Por fim, se você acha que já é tarde para abrir seu próprio negócio, indicamos para você a obra de Flávio Augusto, Geração de Valor. O autor mostra sua visão de empreendimento e do mundo, além disso, dá dicas para que você se destaque em meio à multidão. Como posso aplicar o conteúdo de O que os ricos sabem e não contam? Fique com o famoso poema de Max Ehrmann, Desiderata. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se que há sempre paz no silêncio. Tanto que possível, sem humilhar-se, vive em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e calmamente ouça a dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes, e eles também têm sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas, elas afligem nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Viva intensamente o que já pode realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde, ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia, mas não caia na descrença, a virtude existirá sempre. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui e mesmo que você não possa perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Muita gente luta por altos ideais e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo, principalmente, não simule afeição nem seja descrente do amor, porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensivo aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito que o protegerá no infortúnio inesperado, mas não se desespere com perigos imaginários, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba, e quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações, na fatigante jornada da vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito, seja prudente. Faça tudo para ser feliz. Agradecemos que ficou até o final do vídeo, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para ver os próximos resumos.